Graça e paz a todos, passando aqui para mais um devocional da série Verdades Eternas. O título de hoje dessa mensagem é Libertação. E eu queria ler um texto com você que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 1 a seguir, que diz assim: Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Graça e paz, amados, mais um da série Verdades Eternas, que tem vindo todos os dias por volta do meio-dia, 2 horas da tarde, aonde nós temos trazido diariamente algo da parte de Deus para compartilhar com você. Hoje o título da mensagem é Libertação. E quando falamos de libertação, nós, muitas das vezes crentes, associamos automaticamente a demônios ou algo infernal. Mas não, hoje queremos tratar a respeito do texto que a gente leu de Romanos 6, onde fala da liberdade, a libertação que Cristo operou lá na sua morte e nos trouxe a liberdade para nós vivermos uma nova vida em Cristo. Essa liberdade é totalmente oposta ao que a gente aprende a respeito de liberdade na nossa era, no nosso mundo, na nossa geração. A liberdade que a gente aprende é que eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Isso é liberdade, é um senso comum de liberdade. Mas a verdade é que aquele que verdadeiramente é livre, ele opera totalmente oposto a isso. Aquele que verdadeiramente ele é livre de algo, ele tem a disponibilidade e a opção de negar algo que está ao seu alcance. Por exemplo, aquele que verdadeiramente é livre do açúcar, ele vai tomar uma bebida se verdadeiramente com açúcar, se ele verdadeiramente quiser, porque senão ele toma essa bebida sem açúcar. Mas aquele que não é livre disso, aquele que não tem essa liberdade, ele não tem domínio sobre isso. Ele não consegue, por exemplo, tomar um café sem açúcar. Aqui eu, por exemplo, vou dar o exemplo da minha própria pessoa. Eu não consigo tomar um café sem açúcar. A minha esposa já conseguiu vencer essa barreira, ela já está livre do açúcar e hoje ela toma café sem açúcar. Eu ainda não consegui essa libertação, ainda não consegui ser livre disso. Porque eu não consigo tomar bebida sem açúcar. Ou seja, aquele que é livre, ele tem a opção de fazer algo, mas ele não faz, porque ele é livre, e por ele ser livre, ele opta aquilo que é melhor para ele. No caso aqui, nós optamos por se entregar a Cristo, então já não vivemos mais nós. E como todos bem sabem, um morto já não tem vontade própria. Eu nunca vi alguém que, um defunto, quando chegar no dia do seu velório, ele optar qual a roupa que ele vai querer usar. Ele pode ter deixado isso no testamento, mas no momento ele não tem como optar mais nada. Se por acaso ele escolheu uma cor para o seu vestuário e chegar na hora ele quisesse mudar de opinião, ele já não tem mais como falar, né? Então aquele que morre verdadeiramente para a sua velha vida, para seus velhos hábitos, a sua velha maneira de viver, ele já não tem mais opção, ele já não tem mais voz. Agora nós vivemos em Cristo. E aliás, aqui é algo que nós devemos tratar, porque quando verdadeiramente somos livres, e quando verdadeiramente somos livres, morremos. Se queremos alcançar a liberdade com que Cristo nos libertou, nós precisamos morrer como Ele morreu, para podermos viver como hoje Ele vive verdadeiramente. E é tremendo isso, porque quando a gente trata disso, a gente fala de novidade de vida. E é necessário, para que a gente possa viver o novo, morra-se o velho.
Jesus dá um exemplo em um dos evangelhos falando que não tem como se colocar vinho novo em odres velhos. Um vinho novo era um suco recém iria começar o processo de fermentação, e os odres eram um recipiente, né, feito de couro de animal, que se colocava água para os viajantes andarem nos desertos e mantinha-se fresco por causa do couro do animal. Então se colocava água, vinho, qualquer líquido que eles quisessem conservar ali dentro. Quando se colocava vinho novo e o odre novo, automaticamente quando começava o processo de fermentação, o odre também se dilatava junto com o vinho. Mas quando se colocasse vinho novo em odres velhos, aonde já o couro estava ressecado, o que acontecia era o que Jesus explica naquele exemplo que ele dá, aonde os odres se estouram, perde-se tanto o odre quanto o vinho. Então, quando a gente quer viver uma vida nova em Cristo, mas ainda estamos sobre um regimento antigo, sobre regimentos da velha vida, sobre normas de como nós aprendemos anteriormente a Cristo, não tem como dar certo. Nós vamos perder tanto aquilo que era velho, quanto aquilo que Jesus está tentando colocar de novo. Por isso, muitas das vezes a gente vai à igreja, a gente vai até Cristo e parece que nos enchemos no momento em que temos um encontro com Ele, somos renovados, saímos de lá livres, leves, como alguém verdadeiramente liberto. Mas como a gente ainda não se desfez de alguns hábitos antigos, não nos desfazemos de algumas opiniões antigas, o que acontece é que aquilo que a gente recebe acaba estourando, explodindo de alguma forma, e perdemos o conteúdo precioso da presença de Deus que Ele vem sobre as nossas vidas. Nos abençoar, nos encher, mas a gente acaba nos esvaziando muito rápido, porque verdadeiramente ainda não estamos livres. Agora, quando somos livres, é diferente. Quando somos livres, nós já não nos preocupamos mais, porque nós sabemos que a nossa vida está escondida em Deus. Sabemos que da mesma forma como Ele morreu, nós também iremos ressuscitar. Temos a certeza e a convicção que tudo que nós passamos aqui ainda vai nos servir simplesmente, unicamente, para nos conduzir ao propósito final, que é a eternidade. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que você possa refletir e você possa usar dessa liberdade com que Cristo te libertou, para você optar em viver uma nova vida com Ele e não mais voltar às prisões da antiga vida. E eu não estou falando aqui somente de alguns vícios, somente de algumas situações, eu estou falando de tudo. Tudo aquilo que nos prende longe de Cristo não tem como nós usufruir da vida nova que Ele nos dá em liberdade. Para nós podermos usufruir da liberdade com que Ele nos concede, é necessário nós abandonarmos completamente aquela velha vida e aí morrermos para ela, né? Eu costumo dizer e lembrar de um grande ensinamento que Sansão nos dá, que enquanto ele foi vivo, irmãos, enquanto ele foi vivo, ele até matou alguns inimigos, ele até fez grandes coisas, mas quando Sansão morre, a Bíblia diz que ele matou mais inimigos na sua morte do que em toda a sua vida. Então tudo aquilo que a gente quer conquistar em Cristo Jesus, nós vamos ser muito mais bem-sucedidos quando nós verdadeiramente morrermos às nossas vontades e fazermos a vontade do Pai. Que Deus te abençoe e uma ótima semana, em nome de Jesus.